Olá, boas-vindas ao 10º Manda Resumos, o seu guia de estudo focado para concursos públicos. Olá a todos! Prontos para mais uma rodada de direito tributário? Hoje a gente continua na saga do crédito tributário. É um tema denso, né? Bastante, mas essencial. Vamos falar de suspensão, extinção, exclusão e tem mais, garantias, privilégios e um ponto super importante sobre renúncia de receitas. Cai direto. Assuntos-chave, sem dúvida. A base é o Código Tributário Nacional e também, claro, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A missão aqui, pessoal, é a de sempre: descomplicar. Pegar o essencial, mostrar as diferenças que as bancas adoram. Vamos nessa? Vamos lá. Para começar, então, suspensão da exigibilidade. Parece complicado. O que é isso na prática? É tipo dar um tempo na cobrança? Exatamente. Pensa assim, a suspensão está lá no artigo 151 do CTN. É uma parada temporária. O crédito existe, ele é válido, sabe? Aham. Mas o fisco, por um tempo, fica impedido de cobrar. De ir lá e exigir o pagamento do contribuinte. A cobrança fica em stand-by. Entendi. E quais os efeitos disso? Na vida real, o que muda? Muda bastante coisa. Olha, a Fazenda não pode entrar com execução fiscal, não pode negativar o nome do devedor lá no CADIM, por exemplo, Certo. e nem fazer penhora. Há resto e tem um efeito super importante, que salva a pele de muita empresa. Permite tirar a certidão positiva com efeito de negativa, a CPDN. Ah, a famosa CPDN. Fundamental para licitação, para pegar empréstimo. Nossa, muito relevante mesmo. Ok, entendi a pausa na cobrança, mas e o que a suspensão não impede? Aí deve ter pegadinha, né? Tem sim. E é aqui que muito concurseiro escorrega. O mais importante, suspender a exigibilidade não impede o fisco de fazer o lançamento para constituir o crédito. Ah, não impede de lançar. Não. Aliás, se o prazo para lançar está correndo, o fisco tem que lançar para não deixar o direito dele morrer, para não ter decadência, entende? Entendo. Se ele não lançar a tempo, já era o crédito. Então, o crédito pode nascer, sim, mas já nasce com essa chave da cobrança desligada por um tempo. Faz sentido. Ele garante o direito dele lançando, mesmo sem poder cobrar na hora. E tem mais alguma coisa que não é impedida? Sim, outra coisa. Suspender o tributo principal não libera o contribuinte das obrigações acessórias. Ah, tipo entregar a declaração, emitir nota. Isso, entregar a declaração, manter a escrituração em dia, a burocracia continua valendo, não tem folga. Beleza. E o que gera essa suspensão? Quais são as causas? Não pode ser qualquer coisa, imagino. Não mesmo. O artigo 151 do CTN traz uma lista fechada, taxativa. É o que chamamos de números clausos. Só vale o que está ali. E quais são essas causas? Olha, a primeira é a moratória. É basicamente dar mais prazo para pagar, sabe? Precisa de lei para isso. Pode ser geral para todo mundo ou individual para um contribuinte específico. Ok, moratória é mais prazo. Que mais? Parcelamento. Esse entrou depois no CTN, mas é super comum. Pensa nos refis da vida. É considerado uma espécie de moratória. Enquanto as parcelas estão em dia, a cobrança fica suspensa. Certo, parcelamento. Faz sentido. Próximo. Depósito do montante integral. Essa é clássica. O contribuinte discorda da cobrança, quer brigar na justiça ou administrativamente. Aí ele deposita o valor integral do débito. Integral tipo Tudo. tributo, juros, multa. Tudinho. E tem que ser em dinheiro. Aí, enquanto a briga corre, a exigibilidade fica suspensa. Tem até súmula do STJ sobre isso, a 112. É clara, só depósito integral e em dinheiro. Súmula 112 anotado. E aquela história de fiança bancária, seguro-garantia? Não serve para suspender, então? Ótima pergunta. Confusão comum. Fiança e seguro hoje são aceitos para garantir a execução fiscal, para evitar a penhora de bens. Mas suspender a exigibilidade, não. Só depósito integral em dinheiro mesmo. Entendido. Diferença crucial para a prova. Que mais suspende? Temos as reclamações e recursos administrativos quando o contribuinte apresenta defesa, impugnação, recurso dentro do prazo legal no processo administrativo fiscal. Certo. Aí a exigibilidade fica suspensa até sair a decisão final lá na esfera administrativa.
A cobrança fica congelada enquanto rola a discussão lá dentro. Ok. E a última? A concessão de medida liminar ou tutela antecipada em processo judicial. Sabe aquelas decisões rápidas que o juiz dá, tipo em mandado de segurança, mandando o fisco não cobrar por enquanto? As liminares. Parecem um alívio rápido, mas tem alguma pegadinha aí. Tem, e é uma pegadinha perigosa. É a súmula 405 do STF. Ela diz o seguinte: se essa liminar ou tutela for derrubada lá na frente, ou se a decisão final for contra o contribuinte, Aí complica. complica muito. A suspensão perde o efeito como se nunca tivesse existido. É retroativo. Nossa, quer dizer que a dívida volta com juros e multa de todo o período que ficou suspensa pela liminar? Que cilada. Exatamente. O alívio pode virar pesadelo depois. A conta chega corrigida. Por isso, liminar é bom, mas a decisão final é que vale. Uau, ponto crítico essa súmula 405. Bom, entendemos a suspensão, a pausa. Agora vamos para o game over, a extinção do crédito. Como essa dívida com o fisco acaba de vez? A extinção é o fim da linha mesmo. Acaba a obrigação, o contribuinte está liberado daquela dívida. O artigo 156 do CTN lista as causas. E, igual na suspensão, a lista também é taxativa. Só vale o que está ali. E quais são as formas mais comuns de extinguir? A primeira e mais óbvia é o pagamento. Pagar a conta, né? Entregar o dinheiro para o fisco. O básico. Tem algum detalhe aí? Tem. Pagar só a multa, por exemplo, não extingue o tributo principal. Tem que pagar o tributo e os acréscimos legais. Certo. Que mais? Compensação. Acontece quando o fisco e o contribuinte devem um para o outro. Aí as dívidas se encontram e se anulam, até o limite do valor menor. Tipo um encontro de contas. Isso. Mas atenção, precisa de lei específica autorizando e dizendo como fazer. E tem mais. O artigo 170-A do CTN diz que se o crédito do contribuinte ainda está sendo discutido na Justiça, a compensação só pode rolar depois que a decisão final for favorável a ele, com o trânsito em julgado. Nada de sair compensando com crédito incerto. Entendi. Segurança jurídica primeiro. Próxima forma de extinção. Transação. É um acordo entre as partes, fisco e devedor, para acabar com o litígio. Ambos cedem um pouco. Também precisa de lei específica, autorizando. Ok, transação é acordo. E depois? Remissão. Essa é o perdão da dívida mesmo, do crédito já lançado. Ah, o perdão da dívida. É diferente da anistia, que perdoa a multa, né? Remissão perdoa o tributo. Ponto-chave. Exatamente. Remissão igual perdão do tributo. Anistia igual perdão da multa. Remissão também exige lei específica. Certo. Que mais está na lista? Prescrição e decadência. Causas super importantes, envolvem prazo, vamos falar delas com calma daqui a pouquinho, porque a confusão é grande. Combinado. E as outras? Conversão de depósito em renda. Lembra do depósito integral em dinheiro para suspender? Lembro. Se o contribuinte perde a discussão, aquele dinheiro depositado vai para os cofres públicos de vez. Aí extingue o crédito. Faz sentido. O dinheiro cobre a dívida. Exato. Tem também um pagamento antecipado e homologação. Isso é típico de imposto de renda, ICMS, IPI. O contribuinte calcula e paga sozinho. O fisco tem 5 anos para conferir. Se ele concordar, homologação expressa, ou se ficar quieto por 5 anos, homologação tácita, o crédito está extinto. Entendi. A inércia do fisco extingue nesse caso. Isso. Tem a consignação em pagamento. É quando o contribuinte quer pagar, mas não consegue. Ou porque o fisco recusa, ou porque tem dúvida para quem pagar. Tipo, 2 municípios cobrando o mesmo ISS. Exatamente. Aí ele deposita em juízo. Se o juiz aceitar, o crédito se extingue. Ok. E tem a decisão administrativa irreformável e a decisão judicial passada em julgado. Se a decisão final, seja administrativa ou judicial, for favorável ao contribuinte, liberando ele da dívida, isso extingue o crédito. Decisões finais que não cabem mais recurso. Isso. E por último, a dação em pagamento em bens imóveis. Essa é mais recente,
permite quitar a dívida entregando um imóvel para o fisco. Entregar um imóvel, assim, simples. Não, de jeito nenhum. Só vale se tiver uma lei específica do município, estado ou União autorizando e dizendo como fazer. Ufa, bastante coisa para extinguir o crédito. Mas você falou de duas que são campeãs de confusão: decadência e prescrição. Chegou a hora de encarar esse monstro. Ambos têm prazo de 5 anos, mas são coisas diferentes, né? Qual a diferença crucial? Aqui a atenção tem que ser máxima. São institutos diferentes, momentos diferentes, objetos diferentes. Vamos lá. Decadência. Também chamam de caducidade. É a perda do direito do fisco de constituir o crédito, ou seja, de fazer o lançamento. O que morre aqui é o direito de formalizar a cobrança, de dizer, fulano, você me deve X. O objeto é o direito de lançar. Ok, decadência é perder o direito de lançar. E o prazo? Regra geral, 5 anos. E conta como? Artigo 173, inciso 1 do CTN. A contagem começa no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento já poderia ter sido feito. Certo. E naqueles casos de imposto de renda que a gente paga antes, muda a contagem? Muda. E essa é outra pegadinha clássica. Nos tributos por homologação, se houve pagamento antecipado, mesmo que parcial, a regra é outra. O fisco tem 5 anos para homologar ou lançar diferença. E esse prazo de 5 anos conta da data do fato gerador. Está lá no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Ah, então se pagou antes, conta do fato gerador. Se não pagou nada, conta do exercício seguinte. Entendi. Essa é a decadência. E a prescrição? A prescrição vem depois. É a perda do direito do fisco de cobrar na justiça e entrar com a execução fiscal um crédito que já foi constituído, já foi lançado e virou definitivo. O que morre aqui é a pretensão de cobrar judicialmente. O objeto é o direito de ação. E o prazo? Também 5 anos. Mas a contagem começa da constituição definitiva do crédito, quando não cabe mais recurso administrativo, por exemplo. Artigo 174 do CTN. Então a sequência é a chave, né? Exatamente. Pensa assim, primeiro, corre o prazo da decadência para lançar. Lançou e virou definitivo. Para de contar a decadência e começa a contar a prescrição para cobrar. Se entender essa sequência, evita muito erro bobo. Perfeito. Sequência na cabeça. Fato gerador, corre decadência, lançamento definitivo, começa a prescrição, ação judicial. A ordem é tudo. Ótimo. Vimos a pausa, suspensão, o fim, extinção, falta a tal da exclusão. Se não é pausa nem fim, o que ela faz? Impede o crédito de nascer. É essa a ideia. A exclusão, lá no artigo 175, age antes da constituição do crédito. Ela impede o fisco de lançar. O fato gerador pode até acontecer, a obrigação nasce, mas a lei fala: fisco não pode lançar isso aqui. Então a obrigação existe, mas não vira crédito exigível. Interessante. Mas tem uma crítica aí, né? Se o crédito só existe depois do lançamento, como pode excluir algo que nem nasceu? Exato. A doutrina debate isso. Tecnicamente, talvez fosse melhor chamar de causa impeditiva da Constituição. Mas para a prova, o nome que vale é o do CTN: exclusão. Tá certo. Para a prova, é exclusão. E o que causa essa exclusão? O CTN só prevê 2 formas no artigo 175: isenção e anistia. Só 2. Só. A isenção é a dispensa legal de pagar o tributo. O fato gerador ocorre, mas a lei isenta o pagamento. Quem isenta é quem pode criar o tributo, né? União não isenta ICMS, por exemplo. E tem tipos de isenção. Sim, pode ser onerosa ou não onerosa. Onerosa é aquela com prazo certo e condições. Tipo, isenção por 10 anos para empresa que gerar X empregos. Se a empresa cumpre, ganha direito adquirido. Não pode ser revogada de qualquer jeito. A súmula 544 do STF garante isso. E a não onerosa? É a gratuita, sem condição nem prazo. Essa pode ser revogada a qualquer momento por outra lei. Ok. Isenção dispensa o tributo. E a anistia? A anistia é o perdão das infrações, das multas cometidas antes da lei que perdoa. A anistia perdoa a penalidade, a multa, não o tributo em si. Claríssimo. Recapitulando então.
Isenção igual dispensa do tributo. Anistia igual perdão da multa. E as duas são formas de exclusão impedindo o lançamento. Enquanto suspensão pausa a cobrança e extinção elimina o crédito. Fechou. Isso aí. O esquema mental é esse. Beleza, agora vamos pensar. O crédito existe, é exigível, não está suspenso, nem extinto, nem foi excluído. Está valendo. Como o governo garante que vai receber? Aí que entram as garantias e privilégios. Exatamente. São ferramentas para dar mais força para o fisco receber. As garantias, artigos 183 a 185A do CTN, buscam assegurar o pagamento, garantir que tem patrimônio para pagar. E quais são as principais? Uma é a responsabilidade patrimonial universal, o artigo 184. Basicamente, todo o patrimônio do devedor responde pela dívida tributária. E o CTN é enfático. Vale até para bens que o dono tentou proteger com cláusula de inalienabilidade, sabem? Nossa, nem isso segura. Só escapa o que a própria lei diz que é impenhorável, tipo bem de família. Exato. Só o que a lei protege. Outra garantia fortíssima é a presunção de fraude à execução fiscal, artigo 185. Esse artigo foi mudado e ficou mais duro. Como funciona essa presunção? Se o devedor já tem um crédito tributário inscrito em dívida ativa contra ele, Certo. e ele vende ou dá bens de um jeito que fica sem patrimônio para pagar, a lei presume que foi fraude contra o fisco. E a jurisprudência dominante no STJ diz que essa presunção é absoluta. Absoluta. Quer dizer que nem adianta o comprador provar que comprou de boa fé. A venda pode ser desconsiderada para o fisco mesmo assim. Exatamente. Para buscar o bem, o fisco não precisa provar a má-fé do comprador. Basta a venda ter ocorrido depois da inscrição em dívida ativa e ter deixado o devedor insolvente. Isso deu muito poder para o fisco. Entendi. Essas são as garantias. E os privilégios? Qual a diferença? Garantia é para ter bem para pagar. Privilégio é para definir a ordem de quem recebe primeiro, quando tem vários credores querendo o mesmo dinheiro do devedor. Ah, a fila do pagamento. E como fica essa fila? Pela regra geral do CTN. Artigo 186. O crédito tributário tem preferência sobre quase tudo. Só perde para duas coisas: créditos de legislação do trabalho e de acidente de trabalho. Então a ordem geral é: primeiro, trabalhista acidentário, depois tributário, terceiro, o resto. Isso, pela regra geral do CTN. Mas, Ah, tem um mais, eu sabia. É na falência que muda, né? O crédito tributário perde lugar na fila. bingo! Ponto crucial e super cobrado. Na falência, a lei que manda é a Lei 11.101/2005. A execução fiscal até continua, mas a grana da venda dos bens da massa falida segue a ordem do artigo 83 da Lei de Falências. E como fica a ordem lá na falência? Muita bastante. Olha só. Primeiro, trabalhista, limitado a 150 salários e acidente de trabalho. Segundo, créditos com garantia real, tipo hipoteca de banco, até o valor do bem. E só aí, em terceiro lugar, vem os créditos tributários. Espera aí. Então, na falência, a hipoteca do banco recebe antes do imposto devido? Isso inverte a regra geral? Inverte total. E tem mais. As multas tributárias caem lá para baixo na fila, depois até dos credores sem garantia nenhuma. Caramba! Por que essa diferença? Princípio da especialidade. A lei específica, lei de falências, prevalece sobre a geral CTN, dentro do processo de falência. É uma exceção importantíssima à preferência do fisco. Saber essa diferença é vital. Fundamental mesmo. Olha, chegamos num ponto legal para lembrar quem nos ouve. O retorno sobre quais temas mais pegam nos estudos é super bem-vindo. Sugestões ajudam a gente a focar os próximos resumos aqui no Manda Resumos. Fica a dica para mandarem as dúvidas. Isso aí, a troca é importante. Seguindo então o nosso último tópico, renúncia de receitas. Basicamente, quando o governo abre mão de cobrar algo que poderia. São os incentivos fiscais, né? Exatamente. Renúncia de receita é quando o governo, por lei, deixa de arrecadar. É como se fosse um gasto público, só que feito pelo lado da receita que não entra, sabe? Para incentivar um setor, uma região. Mas não pode sair renunciando receita assim, né? Deve ter controle. Ela define o que é renúncia para esse controle.
Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção que não seja geral, mudança de alíquota ou base de cálculo que beneficie só alguns. Uma lista ampla, então. E quais as exigências da LRF para conceder esses benefícios? São várias e tem que cumprir todas. Senão, o benefício é irregular. Precisa ter, primeiro, estimativa do impacto orçamentário financeiro, calcular quanto vai deixar de arrecadar naquele ano e nos 2 seguintes. Tem que saber o tamanho do rombo? Isso. Segundo, tem que mostrar que o benefício está de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Ok. E terceiro, o ponto mais complexo. Tem que atender a uma de 2 condições. Ou a adequação orçamentária. Provar que essa perda de receita já estava prevista no orçamento, na LOA, e não vai atrapalhar as metas fiscais da LDO. Tipo, o custo já estava na conta? Exato. Ou B, medidas de compensação. Se não estava previsto, tem que vir junto com outra medida que compense a perda. Tipo, aumentar outro imposto, criar uma taxa. Para tirar de um lado, tem que pôr do outro. Entendi. Então não basta só a lei do CTN autorizando a isenção ou remissão. Tem que ter todo esse estudo de impacto e ou estar no orçamento ou ter compensação. Exatamente. É a conexão forte do direito tributário com o financeiro. Se um benefício fiscal for dado sem cumprir tudo isso do artigo 14 da LRF, ele pode ser considerado nulo, inválido. É um controle para evitar que benefício fiscal quebre as contas públicas. E assim fechamos nossa conversa de hoje. Passamos por suspensão, extinção, exclusão, garantias, privilégios e as regras da LRF para renúncia fiscal. Ufa! Quantos detalhes importantes. Muitos conceitos, né? Mas é fundamental fixar as diferenças, as listas taxativas, as exceções como a da falência e esses requisitos da LRF. Exato, foco nisso na revisão. E fica uma reflexão, né? Depois de ver todas essas regras, desde a pausa na cobrança até as condições para abrir mão de receita, como fica o equilíbrio na prática? A necessidade do Estado arrecadar versus os direitos do contribuinte é uma tensão constante que está por trás de tudo isso. Excelente ponto para pensar. Agradecemos muito a companhia de todos aqui no Manda Resumos. Esperamos que tenha ajudado nos estudos. Continuem firmes aí. E fiquem ligados e ligadas para os próximos conteúdos. Até a próxima! Até lá!